E agora a gente vai falar de economia. Tudo o que acontece realmente no cenário global com o Fábio Denardi para a gente entender aí no quadro Moeda e Mercado como é que fica realmente o nosso bolso diante aí de mais uma guerra aqui instalada aí no mundo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fabi. Bom dia, ouvintes da Guardiã da Notícia. Ontem nós tivemos aí um pouco de alívio, né? Vamos dizer assim. Tivemos uma notícia aí que o Irã entrou em contato com autoridades americanas, né? Provavelmente a CIA, que eles poderiam entrar num acordo. Isso acabou sendo positivo para o mercado. A Bolsa Brasileira reagiu de uma forma muito positiva, 1,26 de alta praticamente. Os Estados Unidos também. E o Trump dizendo que provavelmente se navios precisassem entrar no Estreito de Hormuz, a Marinha Americana poderia escoltar e fazer essa defesa. Então essas foram as notícias um pouco positivas, mas a gente entra no 6º dia de guerra, ainda há muitas preocupações, principalmente com o preço do petróleo que continua subindo, Fabi, está batendo hoje 83 dólares, né? Isso, como a gente sabe, pode gerar uma inflação. Se gera inflação, talvez os juros, né? O corte de juros que está previsto de 0,5 para o dia 18 de março, tem gente trabalhando na faixa só de 0,25, uma vez que a preocupação do Banco Central seria realmente essa guerra, esse conflito, infelizmente, no Oriente, perpetuar mais aí de 4 a 5 semanas, podendo chegar a 2 meses, e aí sim a gente poderia ter um cenário um pouco diferente para os primeiros cortes de juros. Agora, com essa alta aí da Bolsa, mostra que realmente a gente está num cenário, digamos assim, seguro. A gente vem falando isso bastante, né? A Bolsa Brasileira, como a gente fala, o mercado está comprado em ações, onde tivemos uma valorização muito grande de ações de banco. Isso mostra que realmente a nossa Bolsa Brasileira ainda tem espaço para subir um pouco mais. Hoje, na abertura lá da Ásia, né? KOSPI, que é a Bolsa da Coreia do Sul, ela tinha caído 12%, ela teve uma recuperação hoje aí de 9,62%. Isso mostra que talvez as bolsas trabalhem ainda de uma forma um pouco mais segura. Mas, como a gente vem falando aqui, o mercado está com uma volatilidade muito grande, principalmente até no câmbio. A gente tinha comentado aqui na terça-feira que o dólar poderia bater 5,20. Ele fechou a 5,21 ontem, mas chegou a uma máxima de 5,25. Então, as tensões ainda pode mexer bastante e dar muita volatilidade para o mercado. A gente que comemorava ali aquela queda do dólar tem que ficar atento. Ainda não é momento de visitar o Mickey. A gente achava, eu comentei que o dólar vinha para 5,10, Fabi. O Mickey vai esperar um pouquinho. Realmente subiu, eu acho que vai trabalhar nessa faixa de 5,20, 5,30, porque a gente não sabe quanto tempo realmente vai durar, né, esse conflito. Mas o que a gente pode dizer é que o Brasil ainda é uma boa opção. Volto a dizer, nós temos ainda oportunidade de ações, mas hoje a gente ainda vai falar um pouco. Eu acredito que ainda a renda fixa está com grandes opções e tem que aproveitar ainda, infelizmente, essa taxa de juros que ainda está muito alta. Sim. Então vamos falar de Brasil e de investimentos. Aquele investidor que está tenso ali, não sabe como vai ficar o mercado, se pode ter queda, se não pode ter queda, se ele vai perder dinheiro, quem deixou o seu dinheiro ali na bolsa. O que ele faz nesse momento? Qual que é a orientação? Nesse momento é um momento de cautela, porque eu volto a dizer, é um momento de muita volatilidade, qualquer notícia está interferindo no mercado. Então o que a gente fala é o seguinte, quem já tem posições em ações, mantenha ela. Hoje vai sair o resultado, né, o balanço de Petrobras, é uma expectativa muito grande após o término do mercado. Então eu acredito que Petrobras, Vale, como a gente falou, ações de banco ainda são uma boa opção. E eu volto a dizer, a renda fixa ainda é. Ontem, como vocês sabem, eu trabalho no escritório, a GWM, que é um braço do BTG, e eu faço a minha assessoria, e ontem tinha NTNB, que é do Tesouro Nacional, pagando IPCA mais 7%. Eu, como vocês sabem, eu ainda acho que com uma taxa Selic de 15%, a gente deveria aproveitar essas oportunidades. Mas a renda variável, como ações da Bolsa, ainda é uma opção, mas para quem tem apetite a risco. Agora, vamos falar de investimento. Tenho lá um dinheiro, quero deixar realmente na Bolsa. Quais são os melhores papéis que a gente investe nesse momento? Eu sei que você tem aí preparado já na ponta da língua. Então, o que a gente fala são realmente as blue chips. Entrou muito dinheiro de fora, não são investidores brasileiros que ainda estão comprados, mas ações de Vale, Petro, Suzano, como
como a gente fala, ações de pelo menos mais 2 bancos, eu acredito que seja muito boa. O varejo, como eu digo, não acredito que é uma boa opção nesse momento. Acho que o varejo está sofrendo muito, obviamente por essa taxa de juros muito alta ainda. Então eu ficaria com os papéis de primeira linha. Petro, Vale, alguns bancos, pode ser Itaú, BTG, e aí eu acredito que façam sentido variações nesse sentido de ações de primeira linha. Agora, arriscar em ações fora do Brasil, em papéis internacionais, o que você acha? É uma boa pergunta essa, Fabi. Eu acho que quem tem oportunidade tem que ter uma conta lá fora. A gente sabe que a taxa de juros americana fica oscilando entre 3 e 4. A gente que tem taxas muito altas, né, como a Selic aí de 15, fica meio preocupado, mas quando você tem uma aplicação lá fora, você, além de tudo, você está ganhando no câmbio. Então eu sou a favor de quem tem oportunidades abrir. Aqui no próprio BTG, você pode abrir a sua conta pelo próprio aplicativo, sem ter custo de absolutamente nada, e eu acho que vale a pena começar a fazer uma reserva lá. Primeiro, que é um seguro. Segundo, que você está trabalhando sempre com o câmbio. E como a gente brinca, não dá para adivinhar o que vai acontecer com o câmbio. Se você conseguir levar dinheiro para fora, você acaba fazendo um preço médio toda hora do seu câmbio. E sempre naquela máxima de não deixar todos os ovos num cesto só, né? Vai organizando ali, um pouco lá fora, um pouco aqui, em papéis seguros. Essa é a lógica. Exatamente, Fabi. A diversidade, né? A diversificação das ações, dos ativos é importantíssimo. Então ter um pouco aqui, aproveitar a renda fixa aqui, colocar, quem tem apetite, repito, um pouco de renda variável e colocar o dinheiro lá, que eu acho que vale. É o que a gente sempre vê, é pensar no futuro, ter uma sucessão, obviamente quem tem condições, eu acho que vale a pena de fazer esse planejamento, principalmente esperando um pouco aí o cenário global. A gente espera aí essa queda da taxa de juros aí que está pré-anunciada. A gente espera que o Fábio venha com essa boa notícia aqui pra gente. Olha lá, você tem que ser o condutor de boas notícias, Fábio. Será um prazer. Eu gostaria muito que fosse 0,5. Muita gente do mercado já está trabalhando com 0,25, né? Por conta do conflito. Eu ainda sou muito otimista e acredito que possa assim vir 0,5. Eu acho que o Galipo pode dar esse presente pra gente, né, Fabi? Então vamos esperar por esse. O Fábio vai acompanhando e trazendo todas as informações aqui pra gente. Muito obrigada, um ótimo dia pra você. Eu que agradeço. Um abraço, Fabi.